Bandeira TV. Compromisso, rigor e isenção. Daqui a pouco. Excessivas saudações, está a começar o Jornal da Tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição deste sábado, dia 19 de julho de 2025. Vamos acompanhar as principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional, mas agora vejamos a tabela cambial. O indivíduo tentou tirar a sua própria vida após ter assassinado a sua esposa, com quem viveu durante 7 anos na cidade da Matola. É mais um caso de criminalidade na Matola, onde o homem é acusado de ter tirado a vida da sua esposa por alegados motivos passionais após 7 anos de convivência. Desta relação gerou uma filha que tem 6 anos de idade. Depois de cometer o crime, o suspeito se dirigiu à ponte Maputo-Catembe para tirar a própria vida. Felícia foi encontrada com sinais suspeitos de ter sido vítima de agressão. Segundo os familiares, dizem que na segunda-feira a sogra ligou após ter descoberto o crime. A malograda era descrita como uma mulher alegre e trabalhadora, mas no meio da alegria escondia uma dor e, cansada, manifestou interesse em querer se separar da relação com o seu marido devido ao seu comportamento. O que não se esperava é que mesmo terminaria em morte. De referir que neste momento o suspeito se encontra internado no Hospital Central de Maputo a receber cuidados médicos. O Cernic desqualificou esta semana a informação sobre o suposto rapto de Vitano Cingano, com quem foi dado como desaparecido por 16 dias do convívio familiar. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, ao nível da cidade da Beira, garante que o local onde supostamente Vitano Cingano teria sido raptado não existe. O Cernic revelou por isso que não consegue apurar em que circunstâncias Cingano foi raptado há 16 dias. 2 semanas depois, a família, o Partido Revolução Democrática e algumas organizações da sociedade civil terem denunciado um suposto rapto de Vitano Cingano na cidade da Beira. As autoridades vieram ao terreno para clarificar este caso. É que depois de ter estado detido numa das quadras da capital do país, acusado de supostamente ter estado envolvido num plano enquadrado para um golpe de Estado,
Cingano foi liberto. O Partido Revolução Democrática emitiu há 16 dias um comunicado no qual afirma que os supostos raptores terão usado no ato trajes que se assemelham aos que os agentes do Cernic usam. A esposa de Vitano Cingano foi ouvida nesta sexta-feira em torno deste caso. A mesma disse que as informações que são veiculadas nas redes sociais não constituem a verdade. Município de Maputo avança com o processo de retirada de vendedores informais no mercado de Chicalene a partir desta segunda-feira. Após o ultimato de 7 dias, seguido de um período de prorrogação para que os vendedores informais abandonassem os passeios na Praça dos Combatentes, a edilidade de Maputo vai avançar a partir de segunda-feira com a segunda fase do processo, que consiste na retirada dos vendedores dos locais considerados impróprios para o exercício da atividade. A informação foi avançada nesta sexta-feira em conferência de imprensa pelo porta-voz do município, que apesar de reiterar que as autarquias não pretendem agir de forma coerciva, deixou claro que os prazos de sensibilização chegaram ao fim. No local, a mesma fonte referiu que nos últimos dias a Administração de Mercados e Feiras procedeu à entrega de 1.743 guias de ocupação em 18 dos 64 mercados existentes na capital do país. No total, são mais de 3.000 vendedores informais que deverão ser removidos dos locais considerados impróprios. O Banco de Moçambique revela que houve um crescimento de 62% nas reclamações apresentadas por clientes contra bancos comerciais e microbancos no ano passado. O aumento perfaz mais de 1.800 casos, acompanhado pela devolução de 1,4 mil milhões de meticais aos clientes após sancionatórias, tratamento de queixas e expensões. A informação foi tornada pública nesta quinta-feira através de um comunicado de imprensa do Ministério das Finanças. Na nota consta que a decisão foi formalizada a 10 de julho corrente como resultado dos esforços do Executivo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz. A admissão do país ocorre numa altura em que Moçambique se prepara para uma reunião de avaliação em setembro com vista à possível retirada da lista cinzenta após ter cumprido 26 ações recomendadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional. Outra meta é manter reservas de divisas suficientes para cobrir no mínimo 3 meses de importações, reforçando assim a segurança econômica do país. O Conselho de Ministros refere que se pretende igualmente avaliar as isenções fiscais em vigor e criar um novo quadro de incentivos fiscais mais eficaz que favoreça tanto o crescimento econômico como a expansão de base tributária nacional. A comunidade dos países de língua portuguesa enfrentam desafios em matérias de segurança alimentar e nutricional, apesar de contar com condições climáticas favoráveis e vastos recursos naturais para a produção agrícola, informou esta quinta-feira a Agência de Informação de Moçambique. Durante o segundo Fórum Econômico Empresarial da CPLP, que reuniu empresários e representantes governamentais dos 9 Estados-membros,
O encontro sublinhou o papel central do setor privado na promoção de soluções sustentáveis para garantir a soberania alimentar no espaço lusófono. Ao intervir na abertura do evento, o ministro da Economia, Plano e Integração Regional da Guiné-Bissau, Soares Sambu, defendeu a necessidade de reduzir barreiras comerciais, atrair investimento privado e reforçar os projetos empresariais entre os países da comunidade. O Fórum destacou os esforços em curso no âmbito da estrutura estratégica de segurança alimentar e nutricional da CPLP e do respectivo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, plataformas criadas em 2021 para coordenar respostas em segurança alimentar nos países membros. As intervenções apelaram a uma maior integração entre recursos naturais, conhecido, técnico e políticas públicas, visando a redução da vulnerabilidade alimentar e o fortalecimento de cadeias de valor agrícolas sustentáveis. Em declarações à AIM, o empresário nacional Salim Abdullah, antigo presidente do Conselho Empresarial do CPLP, destacou o potencial de países como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, que detêm algumas das maiores extensões da terra arável do continente africano. Estes países possuem terra, água e juventude preparada para produzir. O que falta é tecnologia, lacuna que pode ser suprida com o apoio de Portugal e Brasil, referiu. O governo de Cabo Delgado recomenda à juventude a evitar ser aliciada por promessas falsas de emprego. O apelo para a vigilância e ao não aliciamento foi feito por Valigi Tawabo, governador de Cabo Delgado, durante a realização do diálogo comunitário. Na ocasião, o governante deixou apelos de vigilância como forma a evitar possíveis recrutamentos de jovens para grupos terroristas. A juventude está em constante busca de novas oportunidades, sobretudo de emprego, pelo que, na nossa ação de prevenção da radicalização e recrutamento extremista, os jovens deverão ser instados para estar vigilantes e não aceitar promessas enganosas de emprego. Sem avançar números, Giovanni Ibrahimo, do Conselho Islâmico de Moçambique, em Cabo Delgado, afirmou haverem jovens que já fizeram parte de grupos de insurgentes, mas que decidiram voltar às suas comunidades e já convivem com os seus familiares. Alguns distritos já se mostra um movimento de regresso desses jovens e também já se cria espaços seguros para apoiar esses jovens a sua reintegração nas comunidades, localizando as suas famílias, as suas casas de origem. É isso que nós queremos desenvolver, é isso que queremos empoderar, para que esses jovens venham se sentir que onde estão do lado errado e possam voltar para as nossas comunidades, convivermos juntos e trabalharmos juntos para desenvolver a nossa província, o nosso país. Neste momento, o governo de Cabo Delgado, junto das congregações religiosas e parceiros, diz estar a trabalhar no sentido de cultivar nas comunidades o espírito de paz, reconciliação e harmonia para facilitar a reintegração de jovens arrependidos. Vamos conferir um breve intervalo, não saia daí, voltamos já. Você já esteve perto do fim? Já sentiu-se num beco sem saída? Saiba que a Nova Era Televisão e o mundo estão aqui para acompanhar a sua história. Saiba que as suas quedas ou más decisões podem ser um aprendizado para o mundo. Então, ligue já para o número 84 85 62 168. A Nova Era Televisão espera por si. E até lá.
Obrigado por permanecerem conosco. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou um orçamento de 17 milhões de dólares para apoiar os programas de reconstrução da província de Cabo Delgado, região norte de Moçambique, afetada pelo terrorismo desde 2017. A entidade refere que a verba deverá contribuir para a criação de 24 mil postos de emprego para jovens com idades entre 18 e 35 anos, sendo que 50% do valor será destinado a apoiar mulheres, beneficiando um total de 100 mil. O desemprego juvenil atinge anualmente 25% da população da província, na maioria jovens, sem emprego e sem estarem matriculados em cursos de educação ou formação, afirmou Babatunde, gestor de Capital Humano, Juventude e Desenvolvimento de Competências do Gabinete Regional do BAD. Mencionado na rota, o responsável explicou que o fundo vai ser alocado no âmbito do projeto Investimento Resiliente para o empoderamento socioeconômico, paz e segurança, que visa combater as fragilidades de Cabo Delgado através do empoderamento. O Milolo frisou que, dentre as várias iniciativas a materializar, a RIS-PS vai avançar dentro do mesmo pacote de financiamento com a criação de um centro de investimento para a paz e a segurança, a ser coordenado pela Agência de Desenvolvimento Integrado no norte de Moçambique. Desde outubro de 2027, Cabo Delgado, província rica em recursos minerais, nomeadamente gás, tem sido palco de uma insurgência armada que já provocou milhares de mortos e originou uma crise humanitária com mais de 1 milhão de deslocados internos. Em abril, os ataques alastraram também a vizinha província do Niassa. Um dos episódios mais graves ocorreu na reserva do Niassa e no centro ambiental do Mariri, no distrito de Mekula, onde grupos armados não estatais atacaram instalações, roubaram bens, destruíram acampamentos e uma aeronave do parque. Estes atos resultaram na morte de pelo menos 2 pessoas e levaram à deslocação de mais de 2 mil indivíduos, dos quais 55 crianças. O mundo celebrou ontem o Dia Internacional Nelson Mandela, data escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas para homenagear o nascimento do primeiro presidente negro da África do Sul. O Dia Internacional Nelson Mandela foi instituído pelas Nações Unidas em 2009 em homenagem ao primeiro presidente negro da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz. Mandela, o mais poderoso símbolo da luta contra o regime de segregação do apartheid, esteve preso durante 27 anos. O nome de Nelson Mandela é associado a ações filantrópicas por ele desenvolvidas, como o caso de resolução de conflitos, relação entre os povos e reconciliação. Mandela foi um homem de dignidade serena e profunda humanidade, que promoveu a cura de comunidades, mentor de gerações e referência para vários povos, tendo percorrido o caminho da liberdade e da dignidade com determinação, com compaixão e amor. Representa para todos uma inspiração de que há um poder individual para transformar o mundo. Nascido em 1918, Mandela foi eleito presidente da República da África do Sul nas primeiras eleições gerais em 1994 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Após a presidência, criou
criou a Fundação Nelson Mandela com o objetivo de promover a paz, a igualdade e desenvolvimento social e tem sido referência para diversas iniciativas e projetos filantrópicos desde direitos humanos, advocacia, educação, reconciliação e ativismo pela paz. Vamos olhar a página internacional. Volvidos 65 anos, a França fechou nesta quinta-feira a sua última base militar no Senegal. Entretanto, o governo francês ainda mantinha cerca de 350 soldados neste país da África Ocidental desde o início do processo da retirada em março do ano passado. O ponto da virada importante na cooperação francesa na África francófona e nas suas relações estratégicas. A França devolveu suas duas últimas bases militares às forças senegalesas na manhã desta quinta-feira, em meio de uma onda de sentimento anti-francês na África Ocidental. O general supervisionou o evento oficial de transferência em Dakar, que marca o fim da presença francesa de 65 anos no Senegal. O exército francês tem uma base permanente no Senegal desde a independência do país da França em 1969. O campo onde cerca de 350 soldados franceses estão estacionados é a última base a retomar o comando senegalês depois que várias outras instalações militares foram fechadas desde março do ano passado. De referir que em novembro passado o presidente senegalês Bassirou Diomaye declarou sua intenção de acabar com a presença militar francesa em seu país, embora Paris já estivesse considerado uma solução gradual das suas forças. Os acordos de defesa entre Paris e Dakar foram concluídos entre 1960 e 1974. O governo de Burkina adotou um projeto de lei na quarta-feira no Conselho de Ministros para dissolver a Comissão Eleitoral Nacional Independente. São parte da reforma do governo e das reformas institucionais que visam reduzir os custos operacionais. A gestão eleitoral seria novamente confiada ao Ministério da Administração Territorial, como era antes de 1998, considerada consumidora de orçamento e inconsistente com a Carta de Transição, a CEN, criada por meio de um compromisso político em 1998, poderia, portanto, ser eliminada se a Assembleia Legislativa de Transição validasse o projeto. A transição de Burkina Faso foi prorrogada por reuniões nacionais até a soberania nacional. De acordo com a Lei de 2001 sobre a CEN, esta instituição é composta por 15 comissários, incluindo representantes de partidos políticos e da sociedade civil. O presidente norte-americano Donald Trump foi diagnosticado com uma insuficiência venosa crônica. A informação foi partilhada esta quinta-feira pela Casa Branca. Donald Trump, de 79 anos de idade, foi diagnosticado insuficiência venosa crônica após apresentar inchaços e hematomas. O diagnóstico foi alcançado depois de o chefe de Estado ter relatado ligeiros inchaços na parte superior das pernas e hematomas nas mãos, tendo passado por exames de sangue. A porta-voz da Casa Branca descreveu a condição como benigna e comum, especialmente em indivíduos com mais de 70 anos, e esclareceu que não foram encontrados indícios de trombose venosa profunda ou doença arterial.
A insuficiência venosa crónica é uma condição que faz com que as válvulas nas veias do paciente não funcionem devidamente e passam a impedir que o sangue retome para o coração, causando um acúmulo de sangue nas pernas. Vamos olhar a página do desporto. O Testa África do Chimoio é o clube que mais trocou treinadores nos últimos 2 anos. O primeiro campeão de Moçambique, Independente, Testa África de Chimoio, continua a enfrentar dificuldades para se autoafirmar no contexto do futebol nacional. Os Fabris do Planalto lideram neste momento a lista dos clubes que mais trocaram de treinadores nos últimos 2 anos, por alegados maus resultados. Mas, em alguns casos, os treinadores abandonaram o emblema devido aos recorrentes atrasos salariais. Do ano passado a esta parte, o Testa África foi orientado por 4 treinadores. Em 2024 passaram pelo clube Abdul Omar, João Chissano e Alexandre Cepeda. Se o primeiro técnico foi demitido à entrada da segunda jornada por alegados maus resultados, o segundo abandonou o clube 4 meses após assumir o comando técnico devido aos atrasos salariais. Seguiu-se o técnico português, que orientou a equipa até ao fim do Moçambola, porém sem conseguir evitar a despromoção. Resgatado este ano para colmatar a desistência do Brera Futebol Clube, o Testa África já está na lista dos clubes que afastaram os respectivos treinadores com a saída de Suleiman Barros. O Moçambola 2025 tem mais 2 treinadores demitidos em relação à época passada em 6 jornadas disputadas. Em 2024, apenas 2 treinadores tinham sido afastados. Abdul Omar no Testa África e Sérgio Boris no Ferroviário da Beira. Com Testa África do Chimoio, o clube que mais trocou treinadores, chegamos ao fim do nosso Jornal da Tarde. Votos excessivos de uma ótima tarde. Tenham um bom final de semana. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção.